Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9a e depois dos versículos 11 ao 13a. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Salmo responsorial retirado do Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meditando a palavra de Deus. Os evangelhos são catequeses narrativas sobre o mistério de Jesus para todas as comunidades e pessoas em particular. A catequese de hoje é sobre a fé. Os discípulos estavam na barca, longe da terra, enquanto Jesus permanecia na margem. Era noite e as águas do mar agitavam a barca, pois o vento era contrário. A circunstância é de medo. Noite, barca desnorteada e mar agitado, símbolos do desconhecido e do perigo. O Senhor veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos são incapazes de ver Jesus, pensam ser um fantasma. Ouvindo os gritos, Jesus impele à fé e à coragem. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quer dizer, não precisa de medo, mas de fé, sou eu, Deus. Pedro, querendo pôr Jesus à prova, acaba provado. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu e, andando sobre a água, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me.
Jesus estendeu a mão e salvou-o e repreendeu-lhe, fraco na fé e cheio de dúvidas. Jesus não é um fantasma, é o Senhor. Se nele cremos, chamando-o de Senhor, qual o motivo da dúvida e da falta de fé? Jesus não permite que suas comunidades e que seus discípulos se afundem no mar perigoso da perseguição ou de qualquer outro mal. Seu braço está sempre estendido para quem nele crê. O vento se acalmou e prostraram-se diante dele em adoração, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.